nos preparar interiormente, emocionalmente, para que possamos receber o passe que virá na sequência, né? Na área jurídica, as pessoas dizem que antes de fazer um júri, você tem que se preparar, se concentrar para entrar em estado de júri. E aqui nós vamos entrar em estado de passe. Então vamos serenando nossas mentes, nosso espírito, agradecendo a Jesus a oportunidade de aqui estarmos e agradecendo por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele faz por nós. E assim vamos pedir que possamos bem aproveitar os ensinamentos de Jesus e sair daqui melhores do que entramos. Graças a Deus. Bom, a passagem de hoje é uma passagem que eu mesmo já falei dela várias vezes aqui para vocês, mas todas as vezes que a gente conversa sobre essa passagem, há uma abordagem diferente. Então nós estamos falando das bem-aventuranças. As bem-aventuranças foram aqueles ensinos que Jesus trouxe quando do Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi o primeiro grande sermão de Jesus, ou o Sermão das Bem-aventuranças. E nesse sermão ele traçou aquelas normas de conduta a qual nós temos, né, que seguir. E começou quebrando alguns paradigmas que o povo judeu tinha naquela época. E nessa bem-aventurança, ele diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Por que Jesus disse bem-aventurados ou avante os puros de coração? Porque os judeus eram muito apegados à pureza dos ritos, à pureza das formas. Então, para os judeus, não importava o que aquele sacerdote, ou o que aquela pessoa estava pensando naquele momento, daquele ato, mas sim a pureza, tudo que antecedia, toda aquela formalidade que tinha que ser seguida. Então, se estivesse tudo bem quanto às formalidades, quanto aos rituais, tudo certinho, ok. Mas Jesus veio falar outra coisa, como várias outras mensagens que ele trouxe. Ele diz o seguinte: o que vale é a pureza do coração. Não seriam bem-aventurados os que mantêm puras as formas dos rituais, porque verão a Deus, mas bem-aventurados os que têm o coração puro, porque o que vale é o que está dentro, e não o ritual, a forma, aquilo exterior, mas o interior. Por isso que ele já disse de cara: bem-aventurados os puros de coração, e que verão a Deus. É óbvio que nós, aqui nesse planeta, jamais teríamos condições de ver a Deus. Deus é uma inteligência suprema, é a fonte primária de todas as coisas. Nós não temos como ver a Deus. Alguns desenham, alguns pintam, mas para algumas religiões, inclusive, é proibido fazer imagens de Deus, como os muçulmanos, por exemplo. Por quê? Porque eles levam tão a sério essa questão de que Deus não pode ser visto, que ele também não poderia ser desenhado. Então nós temos algumas imagens na nossa cabeça, como aquele senhor, né, de cabelo branco, barba, enfim. Mas na verdade, o que Jesus quis dizer é: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O verão a Deus vão conseguir evoluir para um dia alcançarem o estado de espíritos puros e assim, quem sabe, ver a Deus. Então, na verdade, o Jesus estava dizendo o seguinte: para você alcançar a sua evolução espiritual, você precisa de trabalhar a higienização do seu coração. E por que eu disse a palavra higienização? Porque quando eu estava preparando essa preleção, eu fui buscar aqui no Caibar Schutel, que inclusive ele faleceu, um escritor espírita muito famoso, que faleceu aqui no estado de São Paulo. Se eu não me engano, ele nasceu no Rio de Janeiro. E num dos
capítulos desse livro, ele nos dá uma dica de como que nós vamos saber se o nosso coração é puro. Como que nós vamos saber se nós vamos galgar essa evolução espiritual? E qual que seria a dica que ele nos dá para sabermos se o nosso coração é puro ou não? E ele diz o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Do interior procedem as más ações, os maus pensamentos. E ele ainda acrescenta: é preciso que nos conheçamos primeiramente. É preciso conhecermos o coração. Noce te ipsum, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, todo mundo sabe, todo mundo conhece essa máxima, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, se a gente começar a prestar um pouquinho mais de atenção ao que a gente pensa e ao que a gente exterioriza, ao que a gente fala, talvez a gente comece a nos conhecermos e avaliarmos a que ponto, vamos dizer, a que distância nós estamos dessa pureza de coração. Certamente, isso eu digo para mim mesmo, nós estamos bem longe ainda dessa pureza de coração. Mas é um processo que a gente tem que trabalhar todo dia, e quando a gente trabalha o autoconhecimento, nós conseguimos efetivamente higienizar o nosso coração, e pouco a pouco ir melhorando, pouco a pouco ir buscando essa pureza do coração. Então vamos começar com nossos pensamentos. O meu pai dizia, de uma forma até jocosa, né, uma brincadeira, que ele falava que ele tinha boa cabeça. O que dizia assim: eu tenho boa cabeça, o que me estraga são os pensamentos. Nós temos que, na verdade, mudar isso. Nós temos que dizer: eu tenho boa cabeça e meus pensamentos também são bons. Porque a partir daí a gente começa a melhorar um pouco como ser humano, melhorar um pouco como espírito encarnado que aqui estamos, porque nós estamos todos de passagem aqui, todo mundo sabe disso. Mas Jesus foi além, né, nessa bem-aventurança, porque Marcos trouxe uma outra passagem que se amolda a essa passagem da bem-aventurança, quando a questão das deixar vir a mim as criancinhas. Então todo mundo sabe que ele estava reunido, falando com a multidão, e umas criancinhas começaram a se aproximar, e os discípulos, trabalhando como leões de chácara ali, já segurando: não pode, afasta aí, vai atrapalhar. Aí ele falou: deixa vir as minhas criancinhas. Porque já aproveitou e deu uma lição moral. Porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E é muito interessante essa passagem, porque quando Jesus fala receber o reino de Deus como uma criança, então, para ver a Deus, nós temos que higienizar o nosso coração, prestar atenção naquilo que falamos, naquilo que pensamos, e, além disso, temos que nos assemelhar às crianças. O que ele quis dizer? Uma das várias interpretações que existe sobre esse tema: que nós temos que ser ingênuos como aquela criancinha de 3 anos, de 4 anos? Não. Mas nós temos que considerar Deus como nosso Pai. Por quê? Porque a criança, e todo mundo sabe, a criança, ela acredita, ela confia no pai, confia na mãe. E essa confiança é que Jesus nos pede para entrar no reino de Deus. Confiar. Nós realmente aceitamos Deus como nosso Pai? Ou Deus para nós acaba sendo aquele amigo? Que bom que se fosse pai e amigo, mas normalmente a gente tem Deus como um amigo, um parça, né? Deus é um parça, como diriam os jovens hoje em dia. O problema é que os parças nos abandonam no primeiro problema.
Ou seja, é tudo bonito, é tudo gostoso quando está tudo bem. Então você tem amigos, você tem parças, né, para festas, para shows, aí você tem. Mas quando aparecem os problemas, normalmente os parças desaparecem. E ficam só os seus filhos, ou as pessoas que você realmente confia. Então nós temos que entender Deus como nosso Pai. E quando a gente entende, olha, realmente Ele é meu Pai, eu acredito nele, eu confio nele, e nos piores momentos da minha vida, eu vou continuar acreditando nele. E não precisa ser aqueles piores momentos, que a gente sempre imagina o pior momento como aquela coisa, um desastre. Não, não é isso. Piores momentos cotidianos, que nós temos todos os dias. E aí, se nós acreditamos, realmente confiamos que Deus é nosso Pai, nós vamos exercer a nossa fé. E quando nós exercemos a nossa fé, tudo fica menos pesado. Tudo fica menos pesado. Então, não precisa fazer muito, não precisa cair de joelhos, orando todos os dias, porque nós não vamos fazer isso. Mas aqui dentro da nossa cabeça, confiar um pouco naquele problema que sabe que está me incomodando. Peraí, Deus, eu confio em Deus, eu acredito nele, como eu acreditava no meu Pai. Eu acredito que Ele não vai me abandonar, jamais abandonará. Porque aí nós vamos trabalhar nossa fé. Porque a fé é importante também para o espírita, viu? Não só os evangélicos que têm fé. O espírita tem que ter fé também. Porque nós vemos muitos exemplos aí no dia a dia, e não nos damos conta que, além de estudar e praticar a caridade, nós temos que trabalhar a nossa fé. O espírita tem que ter fé, tem que confiar. Ter fé basicamente é confiar em Deus. Porque eu vejo grandes exemplos, sim, de pessoas de outras religiões que confiam realmente, que falam, acredito que confiam, porque falam, expressam isso, né? Não, eu confio, Deus vai resolver, etc e tal. E às vezes eu me pego como espírita não tão confiante. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, nós temos que trabalhar a nossa fé. E quando nós trabalhamos a nossa fé, nós estamos demonstrando confiança. E quem demonstra confiança, encoraja o outro, no caso Deus, a nos ajudar. Porque se nós não temos fé, nós vamos nos apegar aqui, nos problemas que temos. Um amigo pode ajudar, um parente pode ajudar, mas lá no interior, lá dentro da gente, nós temos que buscar essa doutrina, essa consolação de Jesus. E vocês veem que ele também não distinguiu, né? Quando ele disse, vim a minhas criancinhas, ele fala que todos nós, encarnados ou desencarnados, todos nós que temos vícios, defeitos, enfim, tudo aquilo que nós temos por estarmos aqui nesse planeta de expiação e provas, podemos buscá-la a qualquer momento. Podemos buscar o seu apoio, a sua ajuda. Olha, é tão bom quando a gente consegue controlar as nossas imperfeições que todos temos. E eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu acho muito importante. Também, eu li um livro, certa ocasião, de um pastor americano, que ele falava da história da reclamação. Eu já falei aqui para vocês, né? Tentar ficar 21 dias sem reclamar. A história de mudar a pulseirinha ou a moeda do bolso. Então, se você conseguir passar 21 dias sem reclamar, diz ele, porque eu não consegui, diz ele que a sua vida vai melhorar assim absurdamente. Por quê? Porque você vai estar controlando os seus pensamentos. Você não pode externalizar, pode até pensar. Tentem fazer isso. Toda vez que vocês reclamarem de alguma coisa, externalizando, troque a pulseira do braço, se for uma mulher, ou um homem, ou a moeda do bolso.
E se vocês ficarem 21 dias sem trocar essa pulseira ou essa moeda, diz que nós vamos ser muito felizes. Eu já tentei, eu fiquei uns 7 dias, depois não deu. Aí e se zerar, e é o seguinte: se você estiver no 20º dia e reclamar, zera. Mas dizem que tem um efeito excepcional, porque na verdade está trabalhando com os nossos pensamentos, com a nossa vibração, com aquilo que a gente projeta. Mas quem puder, faça essa experiência, trocar um anel de dedo, mas tem que ter alguma coisa para você lembrar que você reclamou, tá? Porque senão a gente nem lembra. Opa, reclamei, troquei, pronto, zerei. Aí você passa o dia reclamando, aí no dia seguinte você zera. Continua. Mas, enfim, isso nos ajuda a trabalhar e higienizar o nosso coração. Isso é uma forma de higienizar o nosso coração. Por quê? Porque nós começamos a entrar em boas vibrações. Nós começamos a não externalizar reclamações, né? Enfim, nós temos a mania de reclamar de tudo, né? E não vemos como as outras pessoas sofrem, né? Mas, de qualquer forma, isso que nós temos que trabalhar, tá? Higienizar o nosso coração, prestar atenção no que a nossa boca fala, nos nossos pensamentos, tentar parar de reclamar um pouquinho, para quem sabe, nós possamos evoluir como espíritos e numa próxima encarnação ou ficarmos aqui, se já for um planeta de regeneração, ou irmos para um outro lugar melhor. Porque ao fim e ao cabo não importa o que nós temos aqui, o que vai importar é o que nós somos aqui. Porque se vocês repararem, as pessoas mais admiradas do mundo não são pessoas ricas, não são pessoas poderosas. Pense, a primeira pessoa que você pensa, Jesus, essas pessoas, Gandhi, essas pessoas que realmente fizeram alguma coisa de boa, trouxeram alguma coisa de boa, de bom. Não adianta, o que temos aqui é passageiro, mas o que levamos daqui é eterno. Então, vamos buscar, vamos trabalhar isso. Eu acho que a mensagem da passagem de hoje é essa. E vamos nos considerar, vamos confiar em Deus como um pai realmente. Vamos tentar, nos menores problemas, falar, não, confio em Deus, Ele vai me ajudar. E vocês vão ver como isso ajuda, como isso vai nos fortalecer como seres humanos e como espíritos. Então era essa a mensagem de hoje. Eu queria que fizéssemos uma prece de encerramento, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade aqui estarmos, pedindo que nos ajude a higienizarmos nosso coração, a higienizarmos nossos pensamentos, a cuidarmos de sermos melhores a cada dia, para que possamos alcançar a nossa felicidade, seja aqui na terra, seja no plano espiritual. Que Jesus abençoe as nossas famílias, nos dê uma semana de muita luz, muita paz e muita alegria. Que assim seja.